Olá, aqui é o irmão e professor Rosimar do canal Nas Páginas da Bíblia. Dessa vez estamos com um tema muito importante aqui que é como calcular os séculos, como surgiram essas datas. E isso é uma temática que traz bastante dúvidas até entre mesmo os profissionais da área da educação. E nós estamos aqui com esse pequeno vídeo para solucionar o problema, tá bom? Como calcular os séculos, não é isso? Primeira coisa que nós sabemos, como fonte histórica, é que nunca houve na história da humanidade um único sistema de datas ou de datação para todos os povos, não é isso? Nós sabemos que durante a história da humanidade, muitos povos tiveram seus calendários singulares, né? Que eles utilizavam aí de forma ímpar, de forma única, durante todos os povos. A busca pelo ano primeiro sempre foi uma disputa entre as civilizações antigas, né? Os primeiros povos a tentar datar aí em seu sistema, o número um foi os gregos, né? E para isso eles precisavam de um evento muito importante que marcasse na história daquela civilização. E eles escolheram estabelecer o ano primeiro no ano 776 a.C., quando foi aí o início das Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos. Então, para os gregos, o ano 776 a.C. se tornou o ano primeiro, porque teve esse grande evento lá que foi as Olimpíadas. Já para os romanos, que foi outro império que veio depois dos gregos, eles dataram a fundação da cidade de Roma no ano 753. Porém, o Império Romano, como era um império muito poderoso, a saber, talvez o maior império que já houve na humanidade, eles não impuseram tanto essa data devido ao seu poderio. Porém, no século V, houve um cara muito inteligente, ele era um monge, chamado Dionísio Edígios. E para Edígios, ele observou que não faria sentido algum as datas serem pautadas pelo calendário romano. Então, ele criou outro sistema. Para ele escolheu o nascimento de Jesus Cristo como um fator importante aí que dividiu aí a história da humanidade, pelo menos aqui para os povos do Ocidente, não é isso? Então Dionísio escolheu o ano primeiro para a nova datação que utilizamos hoje. Porém, Dionísio ele esqueceu de um fator muito importante. O Evangelho de Mateus nos traz uma informação muito importante de que Herodes o Grande estava querendo matar Jesus e todas as criancinhas de 2 anos para baixo. E toda a literatura secular, o próprio Flávio Josefo, que foi um grande historiador judeu do primeiro século, ele afirma categoricamente que que Herodes o Grande faleceu no ano 4 a.C. Então, muito provavelmente, Jesus tenha nascido no ano 5 a.C. ou no ano 4. Então, de acordo com o calendário Anno Domini, né, que ele chamou, essa informação importante, significa o dia do Senhor. Né, o calendário Anno Domini. Ele assim o chamou porque significa o dia do Senhor, que era o Senhor Jesus. Então, o ano de 1996, se a gente fosse seguir o calendário de Dionísio, o ano de 1996 seria o verdadeiro ano 2000, isso levando em conta se Jesus nasceu no ano 4. Mas alguns historiadores acreditam que até o ano 7 a.C. Jesus possa ter nascido. E foi um erro, um pequeno erro aí de Dionísio de 5 ou 6 anos. Então hoje, muito provavelmente, ao invés de termos o ano 2021, nós estaríamos no ano 2025 ou 2026, certo? Por causa dessa diferença aí de datas. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, muito provavelmente nós estaríamos adotando aí o calendário romano. Então nós estaríamos aí numa data bem avançada, 2768 aproximadamente. Ok? Bom,
Chegamos a essa parte, eu queria mostrar para vocês agora aqui a questão do calendário seguido por ele, né, por Dionísio. Veja só, para Dionísio Edígios, o século I, ele começa no ano 1, que é o nascimento de Cristo. É claro, tirando aqui essa parte que eu falei desse erro cronológico. Então, até o ano 100 seria o primeiro século. O ano segundo seria do ano 101 ao ano 200. O século 3 seria do ano 201 ao ano 300. E o século 4, o quarto, seria no ano 301 ao ano 400 e assim por diante, certo? Hoje, nós estamos aqui, vivemos hoje no século 21, que corresponde ao ano 2001, certo? E ele vai ter o seu término no ano de 2100, né? Faltam alguns anos aí para esse grande evento que muitos não estarão nem vivos aí. Bom, vamos lá. Como é que eu vou saber que o ano 437, por exemplo, é o século V? Como calcular isso? Como sanar essa dúvida? Veja só, nós sabemos que, como nós vimos anteriormente, tudo que começou aqui nessa data de 301 a 400 faz parte do século IV. E aqui no ano 437 até o ano 500 faz parte do século V. Ok? Porque começou aí entre 401 a 500. Então 437 faz parte do século V. O ano 1343, que século é? Então estamos no século XIV, né? Porque começou de 1301 a 1400. E agora nós vamos ter aqui um cálculo bem fácil de fazer, né? Para você sanar suas dúvidas. Temos 3 exemplos aqui. Vamos pegar aqui o primeiro, 1203 antes de Cristo, que serve tanto para antes de Cristo ou depois de Cristo, tá bom? Você vai eliminar a unidade e a dezena. No caso, perceba que o número 12, numeral 12 aqui, está em negrito. Faça de conta que eu eliminei aqui o 3 e o 0. Então, como terminou em um número diferente de 0, eu somo com 1. Então, 1203 vai eliminando o 3 e o 0 fica 12, 12 mais 1, 13. Então, eu sei que é o início do século 13. Tá bom? 630, esse outro exemplo aqui, terminou com 0 e 3. Então, pelo menos tem pelo menos um número diferente de 0. Eu elimino aqui o 0 e o 3 e somo com 1. 6 mais 1, 7. Então, 630 está no século VII. 2008. Os dois últimos algarismos aí é diferente de 0. Pelo menos o 8, que é a unidade. Se você cortar a unidade e eliminar também a dezena, vai sobrar 20, né? Então, 20 mais 1, 21. Então, 2008 é século 21. Se terminar em 00, você corta os dois zeros e o número da frente que sobrar é o século em evidência. Por exemplo, o ano 2000 terminou em 00, os dois últimos algarismos. Se eu cortar, vai sobrar o 20. Então, é o último ano do século 20, ok? É muito importante essa dica de calcular os séculos, tá bom? Valeu!